Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é sexta-feira. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amigo, que Deus ele te ama tanto que você talvez não compreenda este amor. Sabe, a pior dor de um ser humano, de uma alma, é ela servir a Deus por toda a sua vida. Mas quando chegar aquele dia dela tomar posse da sua salvação, ela descobre que ela não foi salva. Ela descobre que ela vai passar a eternidade no inferno de dor, no inferno de sofrimento. As pessoas, elas têm servido a Deus, mas não têm se preocupado em guardar o coração, em guardar a sua mente. É por isso que o tema de hoje Deus colocou: quando estamos sujos, nós não avançamos. Ninguém pode avançar sujo. A Bíblia diz que Deus criou um querubim, o querubim mais lindo, mais bonito de todos os anjos. Só que o tempo passou, o tempo acelerou, porque para nós existe tempo, mas para Deus não tem tempo. Mas o tempo passou no paraíso de Deus, e aquele querubim, ele não se preocupou em se prostrar diante de Deus para estar limpo. Você só pode estar limpo quando você se prostra diante de Deus. E ele nasceu um sentimento dentro dele. Não foi Deus que botou, não foi o nada que botou, ele deixou criar esse sentimento. E esse sentimento se transformou em quê? Em uma sujeira. E à medida que eu estou sujo, se eu encosto em outra pessoa, eu faço o quê? Eu sujo ela também. E nisso ele acabou corrompendo a terça parte dos anjos, meu amigo. O camarada quase desvaziou o céu, porque ele botou dentro dele que ele era melhor do que quem? Deus. Ele botou dentro dele que ele era melhor do que o Altíssimo. A Bíblia diz que ele se perdeu. Ele se perdeu porque ele avançou, mas ele não avançou para glorificar a Deus. Ele avançou para a perdição eterna. E nós temos que ter muito cuidado, porque muitos servos, nesse exato momento, eles estão se perdendo dentro das suas ideias, dentro dos seus desejos, e eles não estão conseguindo mais o quê? Voltar. Eles não estão conseguindo mais voltar, porque eles deixaram criar dentro dele um sentimento, e eles acharam que aquilo ali não era nada. Isso nada a ver, esse ciúmezinho que eu tô sentindo, esse pensamentozinho que eu tô sentindo não é nada. Se você não sabe, a mágoa, ela
ela nasce através de quê? O câncer, quer dizer, nasce através de quê? De um sentimento chamado mágoa. E isso, a pessoa, ela começa a ficar podre por dentro. Ela se apodrece de dentro para fora. A Bíblia diz que Satanás, quando ele se opôs a Deus, Deus fez nascer dentro dele um fogo. De dentro para fora. Ele foi destruído de dentro para fora. É por isso que ele hoje é um monstro. Ele não tem aquela beleza que ele tinha. Ele não tem aquela formosura que ele tinha. Porque a maldade que ele guardou dentro dele, que é o orgulho, o que fez? Destruiu toda a pureza que ele tinha. Você sabe por causa de quê? Que Deus me deu essa direção nesse tema. Eu tenho um ventilador. Esse ventilador ele ficou praticamente funcionando por meses. Chegou uma hora que o ventilador ele já não ventava mais. Ele já não soprava mais. E nós fomos fazer um diagnóstico para saber o motivo porque o ventilador não estava o quê? Ventando. Era sujeira. A Rose tirou uma parte da sujeira e continuou a mesma coisa. Só foi perfeitamente, ventar perfeitamente quando ele foi lavado. Nós lavamos, esfregamos, e assim é o ser humano. O ser humano precisa ser lavado. O ser humano precisa ser lavado para que ele possa avançar. O pecado, ele nos para no meio do caminho. O pecado tira de dentro de nós o propósito de Deus. O pecado da mentira, o pecado do orgulho, o pecado de todas as formas. O pecado de eu sei que tenho que fazer, mas não faço. O pecado que eu sei que tenho que perdoar, mas não perdoo. Ele acaba destruindo o quê? Tudo aquilo que é de bom. E não há o que dentro de nós? Progresso. Não há progresso. Você não passa a não ter o quê? Progresso. A Bíblia diz que Davi, lá no Salmos 51, diz assim, ó. Lá no Salmo 51, cadê tua Bíblia, Rosa? Vai buscar lá em cima. No Salmo 51, traz também aquela minha pequenininha pro João. Diz assim, Salmo 51. Hoje Deus, ele vai instruir você como que você deve se limpar. Porque às vezes você quer avançar, mas você não consegue avançar, meu amigo e minha amiga. Você que está aí online, que tem nos acompanhado, que tem nos visto durante essa temporada que nós temos trabalhado arduamente, incansavelmente, dependente das lutas, das dificuldades. Nós temos avançado com o Evangelho, nós temos cercado de todos os lados para que nós possamos alcançar as almas. Qualquer oportunidade que nós achamos, nós lançamos para salvar as almas. E Deus, Ele sabia que poderia contar com Davi, mas só que Davi, ele infelizmente, ele caiu em pecado, ele caiu em desgraça. Salmo 51. E Davi, ele não pôde mais se recuperar se Deus não tivesse enviado o profeta para alertá-lo, para chamar a atenção dele. E se o profeta não falasse com ele, ele se perdia, porque o homem, ele já está sobre o jugo do pecado quando ele nasce.
Aí diz assim, ó. Abriram aí? Diz assim, ó. Lá em Salmos 51, versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Amém? Amém. E segundo a multidão das tuas misericórdias. Deus, Ele se compadece daquele que confessa os seus pecados. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós sabemos que nós somos criaturas sujeitas a pecar. Mas nós não podemos viver no pecado. A sujeira impede a gente de avançar. A sujeira impede você de progredir em todas as atmosferas da tua vida. Aí diz aí, ó. 2, não. Apaga as minhas transgressões. 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e ficarei e purifica-me do meu pecado. Olha só o que está escrito aqui dentro do site. Lá no site de sexta-feira está escrito assim, ó. Porque o nosso trabalho, ele tem uma ordem. Amém? Ele tem uma ordem que nós botamos tudo organizado para que os nossos seguidores, as pessoas que nos acompanham, elas consigam entender. Amém? Amém. Aí diz assim, ó. Quando estamos sujos, não avançamos. Na vida espiritual, muitas das vezes, nós dependemos como situações em que nossas falhas e pecados nos impedem de avançar. O pecado e a impureza espiritual nos afasta de Deus e bloqueia nossos progressos, como está escrito em 1 João 1,9. Abre aí, João 1,9. 1 João 1,9. O João está aí hoje. Ele não é o primeiro não, mas ele está aí. 1 João 1,9, lá atrás. Amém? É epístola. 1 João 1,9. Deus, ele tem apreciado quando você vem o buscar. Sabia disso? Sim. Ele aprecia a sua reverência de buscá-lo, de se prostrar diante dele. A maior glória que Deus ele vê em nós é quando nós sentamos para ouvir a palavra dele. Ele fica muito feliz com essa nossa ação. Amém? Amém. Aí diz aí 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Neste tema, vemos refletir sobre como a sujeira espiritual impede nosso crescimento e como podemos ser purificados por Deus para avançar em nossa caminhada cristã. Muitas pessoas não têm progredido no seu ministério justamente por causa disso, por causa dos pecados. E muitas das vezes não é os pecados grandes não, pessoal. É os pecados imperceptíveis. É o pecado que eu sei que tem que fazer o bem e não faço. É o pecado que eu tenho que cuidar da minha vida espiritual, mas eu não cuido. É o pecado de que eu tenho que jejuar para manter uma comunhão com Deus e eu não jejuo. Mas só se eu não jejuo, eu cometo pecado. A Bíblia diz: se você não sabe que tem que fazer o bem e não faz, o que é? O jejum não é um bem para a tua alma?
O jejum não é um bem para o teu ser? Para que você possa se conectar com Deus? É o jejum, meu amigo. Quando a gente está na carne, a gente não se conecta com este mundo? Quando a gente está na carne, a gente não quer brigar, não quer discutir, não quer arrumar problema com as pessoas, não quer ignorar a verdade? Por quê? Porque nós estamos na carne. É por isso que Jó disse: o homem nascido de mulher vive breve tempo. O que é o homem nascido de mulher? O homem nascido da carne. É o homem nascido da mentira. É o homem nascido do pecado. Ele vive breve tempo. Então nós precisamos nos santificar. Nós precisamos. Quando, o tema é esse, quando estamos sujos, nós não progredimos, nós não avançamos. E não adianta você dizer que está bem, porque dá para ver quando está bem e quando não está. Todo mundo vê. O único que não vê é quem? É a pessoa. Satanás, ele não via que estava indo para o caminho o quê? Errado. Ele não via. Ele não via, porque dentro dele tinha um orgulho muito grande, porque os anjos obedeciam a sua voz. Ele é que preparava o louvor para o Altíssimo. Então ele viu o quê? Que ele não enxergou isso. O pecado, ele tem o poder de nos cegar o entendimento. Ele cega o espiritual e o entendimento. Então nós temos que ter muito cuidado. Então aqui em João ele diz isso. Aí diz assim, ó: o pecado nos impede de avançar. O pecado é a sujeira espiritual que nos separa de Deus e nos impede de caminhar em comunhão com Ele. Quando permitimos que o pecado se apodera da nossa vida, ele cria um obstáculo entre nós e a presença de Deus. Aí, se eu estou longe de Deus, eu estou longe da alegria. É que nem o louvor: me atormenta. O que te atormenta? O pecado, os problemas. Deus não pode fazer nada. Deus está o quê? De braços amarrado, porque você está impedindo Ele de agir. Você que está impedindo, meu amigo e minha amiga. Quando você está sujo, e muitas das vezes a pessoa não quer reconhecer que está suja, não, pastora Rose. Ela acha que é santa. Está toda podre, toda suja, toda imunda, na safadeza, e acha que é santa. Não era assim Jezabel? No Apocalipse, lá no livro das cartas às igrejas, ela queria botar instruções para os líderes espirituais. Sim, uma mulher negra, uma mulher suja, uma mulher nojenta. O espírito de Jezabel está partindo por vários lugares. Eles estão querendo invadir as igrejas, eles estão querendo invadir os púlpitos. Então nós precisamos o quê? Tomar muito cuidado, para que nós não venhamos deixar o espírito de Jezabel entrar dentro de nós, através do orgulho, através da prepotência, da luxúria, da mentira. É isso que Deus está nos revelando aqui, nessa sexta-feira. Nós poderíamos estar falando do amor, mas isso não é falar do amor? Se prevenir contra o pecado, se prevenir contra a mentira, se prevenir contra o engano? Não adianta, meu amigo e minha amiga. Nós nunca vamos ter comunhão com Deus se nós vivemos de maneira errada. Você pode fazer a obra de Deus, mas você nunca vai se conectar com quem? Com Deus. Porque Deus, ele não se conecta com quem está em pecado. Aí ele diz assim, ó: Em Isaías 59, 2, lemos. Vamos lá. Isaías 59, 9, 12. Mas as vossas iniquidades fizeram divisão entre vós e o vosso Deus,
e o vosso pecado encobrir o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Assim o pecado se torna uma barreira, uma sujeira espiritual que nos impede de avançar no plano de Deus para a nossa vida, viu? O pecado, ele faz o quê? Ele tampa o rosto de Deus. Deus não consegue enxergar nós. Deus sabe, Deus vê você, mas não enxerga. Ele está te vendo, mas ele não pode enxergar uma maneira de te ajudar, enquanto não haver o quê? Um arrependimento. Enquanto não haver uma sinceridade. Isaías, o grande profeta Isaías, né? O grande profeta Isaías, ele nos revela que Deus, o pecado afasta Deus e encobre Deus de ver nós. E tem uma palavra que diz que Deus, ele coloca uma nuvem de bronze para que as suas orações não cheguem a ele. Amém? Aí diz assim, ó. Diz assim. Saiu aqui, mas... Diz assim, ó. 2. O Senhor deseja nossa purificação. Deus, em sua misericórdia, deseja nos purificar para podermos avançar. Ele nos chama ao arrependimento e à santificação. Em 2 Timóteo 2:21, a palavra diz, eu vou avançar, tá? Assim, se alguém se purificar destas coisas, será utensílio para honra, santificado, útil ao Senhor, útil ao Senhor e preparado para toda boa obra. Viu? Deus, ele pode usar você quando você se purifica. Não adianta você querer fazer a obra de Deus impuro. Não adianta você querer servir a Deus, meu amigo, impuro. Deus, ele não vai te aceitar. Deus, ele não vai poder te usar. Quem vai usar você é quem? O diabo. Satanás. Tá aí, ó. Aí diz mais assim, ó. Aqui vemos que o Senhor deseja que nós purifiquemos, pois somente quando estamos limpos podemos ser usados para a sua glória. Viu? Aí lá no 3, a confissão ao arrependimento são caminhos para a purificação. A confissão dos nossos pecados e arrependimento genuínos são essenciais para a nossa purificação. Quando nós arrependemos e confessamos nossos pecados a Deus, ele é fiel para nos perdoar e nos purificar. Em 1 João 1,9 lemos novamente: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Amém? Amém. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A purificação através do arrependimento nos permite restaurar nossa comunhão com Deus e assim avançar em nossa jornada espiritual. Nós precisamos deste momento. Nós estamos fazendo 52 dias para Deus fazer uma reforma em nós, uma reforma na igreja e no ministério. Já começou. Deus já começou a fazer uma grande reforma no nosso ministério. Começou a nos revelar coisas que estavam em oculto, coisas que a gente não via. Mas através do jejum e da oração e da santificação, nós passamos a enxergar. Você pode enxergar os problemas que estão acontecendo na tua vida através de propósito. Se você, meu amigo que está me acompanhando, quer fazer esse propósito, entra no nosso site, Espaço de Propósito está lá. Como que você pode fazer? Como é que eu posso fazer? É só fazer, meu amigo. Propósito é apresentado a Deus e fazer. Segue o que está lá.
A mensagem está lá alguns detalhes que você possa usar para que você possa se santificar diante de Deus. Neemias fez isso. Neemias, ele confessou os pecados antes de tomar uma atitude de fazer a obra de Deus. Neemias, ele confessou os seus pecados e o pecado do seu povo. E foi aí que Deus deu uma direção para Neemias. E Neemias, ele fez uma obra maravilhosa. Neemias se tornou um governante daquele lugar. Neemias, um simples copeiro, fez uma grande diferença naquele lugar. E você também pode fazer uma diferença nos tempos atuais, meu amigo. Você pode. Deus, ele quer tirar essa sujeira de dentro de você. Deus quer tirar essa sujeira de dentro de mim. Porque se nós não vivermos em comunhão constante com Deus, é natural que a sujeira, o quê? Ela nos pega. Você vê o ventilador, ele foi usado sem manutenção. Chegou uma hora que o quê? Ele não estava funcionando mais. Ele não estava mais ventando. Ele rodava, mas não ventava. Mas quando ele foi lavado, não bastou só tirar a poeira, teve que lavá-lo para que ele voltasse a ventar. E faz até frio, né? Tem castras de demônio que só sai também com jejum e oração. Tem demônio que só sai com jejum e oração. A pessoa já está com tanta coisa dentro dela que ela precisa jejuar. Ah, pastor, eu não consigo. Começa com uma horinha de jejum, depois 2 horinhas, depois vai avançando. Como é que o camarada, quando ele vai para academia, ele já chega pegando 1000 quilos, né? Não. Ele primeiro com aquele peninha, né? Daqui a pouco o camarada tá levantando 300 quilos, que nem aquele lá do aplicativo lá, né? Que a gente vê lá. O camarada magrinho, mas o camarada tem um físico que levanta 300 quilos, meu amigo. Os caras motorão, que isso, tá assustado. Mas tudo é aonde? Treino e se limpar de tudo que não presta. E treino, você tem que treinar. Como é que eu treino? Jejuando, orando. É aqui, ó. Tudo é aqui, ó. Tudo é na tua cabeça. Não adianta aquela tora, aquele bração. Aquele bração não foi feito através de exercício verdadeiro. Foi feito através de uma mentira. Toma ali injeção, toma ali silicone, toma isso. Os caras ficam que nem um monstro. Os caras ficam que nem um monstro grandão. E o cara magrinho, levantando 300 quilos. Brincando aí. Brincando. E faz a diferença. Por quê? Porque você tem que se purificar, você tem que se limpar, você tem que ser verdadeiro. Não adianta você fazer uma maquiagem. Para fazer a vontade de Deus, nós temos que ser verdadeiro. Aí diz aqui no 4, diz assim: exemplo de Davi arrependimento e purificação. Um exemplo poderoso de arrependimento e purificação na Bíblia. O rei Davi, após cometer pecado, disse: Davi arrependeu sinceramente do seu pecado. Arrependeu sinceramente e pediu purificação a Deus. Em Salmo 51, Davi ora: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Um espírito reto. Você tem que ter um espírito reto para poder fazer a vontade de Deus. Se você não tiver um espírito reto, você não consegue. Aí ele diz aí, ó: coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Davi sabia que sem purificação a Deus, ele não poderia avançar como líder e nem manter a comunhão como o Senhor. Deus ouviu a sua oração, purificou e permitiu-lhe seguir em frente. Perdoa Davi. Davi até hoje ele é um marco na história, né? Davi até hoje ele é um exemplo de coragem, fé e humildade. Um rei poderoso, mas era um rei humilde. É um rei segundo o coração de Deus. E Deus, ele fez o quê? Ele aceitou Davi novamente. Deus aceitou Davi novamente. E Davi, ele morreu em uma idade privilegiada, com honrarias, com respeito, com
a presença de Deus. Amém? Amém. Deus, ele é com você. Para mim finalizar, tá lá no 5. A purificação nos prepara para avançar no propósito de Deus. Quando nós nos arrependemos e somos purificados, Deus nos prepara para avançar no seu propósito. Amém? Amém. Qual é o propósito de Deus? Salvar você. Salvar você, meu amigo. Deus, ele quer salvar você. Em Efésios 5, 26, a Bíblia fala sobre como Cristo purificou a igreja, dizendo, Efésios 5, 26, para a santificação, para santificar, purificando-a como a lavagem de água, pela palavra, viu? Como é que a igreja é santificada? Pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Ela é santificada. Efésios 5, 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra. Assim como a igreja é purificada pela palavra de Cristo. Amém? Pela palavra de Cristo, nós também somos purificados para viver e realizar o propósito de Deus em nossas vidas. Amém? Amém. Efésios. Aí diz assim, nossas vidas. A purificação é um passo necessário para podermos ser eficazes no reino de Deus e avançar em nossas caminhadas. Deus, ele falou assim, ó, santificai-vos, porque amanhã farei o que no meio de vós? Maravilhas. Deus, ele vai fazer maravilha na nossa vida. Amém. Deus, ele vai fazer maravilha na tua vida. Você precisa entender isto. Não adianta você querer fazer a vontade de Deus sem Deus. Como é que é isso, pastor? Tem gente querendo fazer a vontade de Deus sem Deus. Ela faz a obra de Deus, ela ora, ela faz isso, faz aquilo, mas ela está sem Deus. E as coisas de Deus só podem ser feitas através do Espírito Santo, nos orientando, nos ensinando, nos guiando. Ele é o nosso guia, ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso amigo verdadeiro. Às vezes você acha que está só, mas tem um amigo que está contigo 24 horas e você... Que dia que você falou com ele? Meu amigo Espírito Santo. Ah, você quer a amizade dos homens, você quer a amizade das pessoas, mas você já se pronunciou para ele? Você já se conectou com ele? Quando você está chorando, quando você está se sentindo só, quando você está se sentindo angustiado, isso daqui purifica você. A palavra. Lê ela. Nós, aqui da Igreja Apoio Soldados Feridos, estamos fazendo um trabalho especial todos os domingos às 9 horas da manhã. Jovens conectados com a palavra, ou jovens conectados na palavra. Fica vice-versa. Fica vice-versa. Conectado ou com a palavra. Vai dar no mesmo. E preparamos um site. Né, pastora Rose? Eu, esse que vos fala, pastor Ivanildo, e o Ismael. Preparamos um site só com a palavra. Você clica lá, é um versículo, mas um versículo que te dá um resumo, vai te dar uma explicação top, que você vai se conectar com quem? Com Deus. E você conectado com Deus, tu é forte. Você conectado com Deus, você não é fraco. Você conectado com Deus, você o pecado não te vê. Você pode ter pecar, mas você se levanta, porque Deus, ele é contigo. Porque Deus, ele vai te dar o quê? Força para prosseguir. O pecado já não vai te parar mais. Vai ter que tomar vergonha na cara, porque Deus perdoa, a gente vai lá e peca de novo, né? Sem vergonha somos nós.
E isso é um risco muito perigoso, porque pode chegar um dia que você comete o pecado e não tem mais chance de vida. Quantas pessoas aí, ela nunca sabia que ia morrer naquele dia e morreu? Será que ela estava bem para morrer? Será que ela estava preparada para morrer? Porque a gente nunca sabe quando vai morrer. A gente nunca sabe quando vai sair desse campo natural para o campo sobrenatural. Hoje eu atendi uma mãe, pastor, que a filha dela estava tudo certo para se batizar. Estava, né, tendo estudo da palavra na igreja dela. Aí ela ia se batizar agora, nesse domingo que passou. Mas na sexta-feira, uma amiga dela chamou para ir para a balada. Aí ela falou, não tem nenhum problema não. Aí ela falou assim, aí a mãe dela falou, vigia coisa da amizade. Aí ela pegou e falou, não mãe, vou falar a verdade com a senhora. Eu quero ir para essa festinha, mas eu não vou me batizar domingo não. Olha aí. Estava tudo certo. Já estava tudo certo, até para ir num sítio. Olha aí. Aí a mãe chorando, atendendo ela falando assim. Aí ela foi para essa festa, no meio do caminho, deu uma confusão entre pessoas lá. Na rua, uma bala perdida pegou a filha dela. Matou. Ela morreu. Viu? E não se batizou. Viu? O sonho dela sempre foi se batizar nas águas. Satanás, ele sempre vai querer Houve um convite e ela foi. desviar você. Ele sempre vai vir com uma proposta para você. Ela está desconsolada, a mãe dela. Olha aí. E tu acha que essa alma está onde? No céu? Está no inferno, gritando, gemendo, meu amigo. 16 anos. Deus, ele está nos dando uma oportunidade de salvação, pastora Rose. Até em uma reunião sentimental está Deus pregando sobre salvação, para a gente se limpar, se arrepende, se limpa. Você nunca sabe quando você vai morrer, meu amigo. Talvez Deus já tinha falado com aquela jovem, mas ela ignorou. Ela achou que não precisava. Ela achou que... E hoje? Tu acha que a alma dela não está lembrando? Que a consciência vai A junto. maior tristeza da mãe dela foi... Cadê? Uma mãe desconsolada e uma alma no inferno. Não despreze. Temos um site, entra nesse site, venha aos domingos se conectar com Deus. E ela entrou em contato comigo porque ela viu esse trabalho na rede social. Ela falou, dê continuidade da palavra. As pessoas, pede as pessoas da igreja para compartilhar, para ensinar os jovens, até mesmo estar ali lendo a Bíblia, abrindo a Bíblia, estar conectado com a palavra, porque isso é maravilhoso. Porque eu acredito que ela estava na emoção, mas não estava decidida. Porque se ela tivesse decidida, ela não teria me pedido para ir para esse lugar. Deus salvava ela. Deus salvaria, com certeza. Amém? Até que o Espírito Santo nos usou. A pastora Rose vai pedir a sua oferta.